Olá, gente, tudo bom? Para quem não lembra e também para quem é novo, não me conhece, eu sou a doutora Wellen. Eu ajudo a Maria Luísa aqui no grupo Lupus Brasil e na página Lupus Brasil. E eu sou médica, tenho lupus. E antes de qualquer coisa, eu queria, fazer alguns esclarecimentos para vocês. Gente, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que regulariza a medicina no Brasil, ele proíbe que os médicos façam diagnósticos e deem tratamentos via internet, Facebook, Messenger, WhatsApp, essas coisas assim, tá? Então, eu não posso fazer nenhum tipo de diagnóstico, nem posso dar nenhum tipo de tratamento para vocês por aqui, tá bom? Então, por favor, não insistam. Eu sei que tem gente que é novo que não sabe. Eu já tinha falado isso em outros vídeos, então eu tô relembrando só. Não adianta ficar me mandando mensagem, nem foto, nem nada, nem pedindo opinião. Eu tô aqui realmente mais para orientar vocês sobre algumas dúvidas que vocês têm, tá bom? Então o assunto de hoje que a gente vai conversar é sobre prótese de silicone, né, para fazer aumento das mamas. E eu percebo que tem muita mulher que tem lupus que tem muitas dúvidas. Primeiro de tudo, o que a gente precisa saber é que não é uma contraindicação absoluta que a mulher tenha lupus e que não possa fazer a cirurgia de prótese de silicone, tá? Mas a gente tem que avaliar diversos fatores, como é o fato de repente, de como está a doença da pessoa e como foi a doença da pessoa. Se de repente a mulher já teve alguma complicação, né, pelo lúpus, por exemplo, teve nefrite, teve uma trombose, teve alguma outra complicação séria, ou se a pessoa está sempre em atividade com a doença, ou se está tomando alguma medicação, por exemplo, corticoide em alta dosagem, algum imunossupressor, isso infelizmente contraindica a cirurgia, tá? Por quê? Porque o risco é muito grande e o benefício vai ser pequeno. Então, isso tudo é pesado. Então, primeiro de tudo, você tem que ter o aval do reumatologista dizendo que tudo bem, que você pode fazer a cirurgia. A gente sabe que tem diferentes graus do lúpus, né? Claro, não tem uma classificação, mas assim, tem pessoas que a gente conhece que tem um lúpus bem tranquilo, tem gente que tem um lúpus bem agressivo. Então, as pessoas que têm um lúpus mais tranquilo, que nunca tiveram complicações, não é uma contraindicação para elas fazerem, tá? Depois que você tiver o aval do seu reumatologista, é interessante você procurar um cirurgião plástico. Se você tem dúvida, tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que lá tem todos os nomes de todos os cirurgiões plásticos que são, né, credenciados na sociedade. Se de repente o cirurgião que você vai fala que é plástico, mas não está associado, então melhor ter cuidado, tá bom? Então é super fácil, eu vou deixar o link para vocês ali embaixo, para vocês poderem acessar e para ver se de repente o cirurgião plástico realmente é cirurgião plástico. E outra coisa, é interessante vocês terem um vínculo com o cirurgião de vocês, né? Eu fiz a cirurgia de prótese de silicone dia 1º de dezembro e a primeira vez que eu procurei um cirurgião plástico faz uns 3 anos mais ou menos, e eu acabei não criando um vínculo muito grande com esse cirurgião. Então eu esperei, né, até que uma amiga minha que era cirurgiã plástica veio do Rio de Janeiro, voltou a trabalhar no Rio Grande do Sul e eu acabei fazendo a cirurgia com ela. Eu me senti muito mais segura com ela, então cada pessoa é diferente, né? Então o que é interessante é você se sentir seguro, né? Procurar uma pessoa que seja competente. Se você tem dúvida, tenta uma outra opinião. É sempre interessante você estar bem tranquila na hora que tu for fazer a cirurgia. Por quê? Porque a gente sabe que o estresse acaba prejudicando essa parte do lúpus, né? Pode reativar a doença. E, gente, eu sei que tem um monte de pessoas que chegam e me dizem assim, mas doutora, cirurgia de prótese de silicone é uma cirurgia simples. Gente, não é simples. Se fosse simples, você ia lá no supermercado e pedia pro açougueiro e ele fazia a tua cirurgia e tu saía de lá andando. Então, assim, não é simples, tá, gente? Cirurgia é uma coisa séria, a gente precisa,
né? Tá super bem, a gente precisa estar super tranquila, a gente precisa estar confiante com o médico que for nos operar, tá? Depois de feito tudo isso, o teu cirurgião plástico, a tua cirurgia plástica, no meu caso foi uma cirurgia plástica, eles vão te pedir uma série de exames pré-operatórios, né? Então, você vai fazer exames de sangue, vai fazer eletro, depende de cada um. E também depende do tipo de anestesia que você vai fazer, né? A gente tem sedação, tem pessoas tem cirurgiões que optam por fazer anestesia geral. No meu caso, eu fiz anestesia geral. Depende muito, né, do tipo de cirurgia que a pessoa vai fazer, no tempo cirúrgico, mas o ideal é que o tempo cirúrgico, que é a duração da cirurgia, seja o menor possível, né? Por isso que, né, algumas meninas me pediram se teria como fazer abdominoplastia, fazer não sei o que, não sei o que. Eu acredito que não, gente, por conta do tempo de cirurgia, tá? Mas seria interessante dar uma conversada com o cirurgião se de repente dá pra fazer. Eu acho que não dá, tá? Depois de feito tudo isso, e depois de vocês terem conversado a respeito do tamanho da prótese, do que fica legal pro teu corpo, do tipo de cirurgia que vai ser feito, tem gente que coloca por cima do músculo, tem gente que coloca por baixo do músculo. Por cima do músculo a recuperação é um pouquinho mais rápida, mas tem mulheres que às vezes têm muito pouca mama ou muito pouca pele que são obrigadas a colocar atrás do músculo. Então essas pessoas vão ser um pouquinho mais complicadas no pós-operatório, tá? Feita a cirurgia, o que eu teria de dica para vocês é tentar otimizar ao máximo a vida de vocês, tá? Então, antes de fazer a cirurgia, ajeitem o cabelo, façam a sobrancelha, façam a unha, façam tudo, porque depois fica tão complicado, né? E também ter umas roupas um pouco mais fáceis de colocar, porque tu não vai conseguir erguer os braços, né? Então, tenta achar camisa com botão, que você não precisa ficar erguendo o braço, jaqueta, essas coisas assim, porque é complicadíssimo no pós-operatório. O sutiã também ele é um pouquinho incômodo no começo, que é um sutiã pós-operatório, tu tem que usar ele um mês inteiro e depois no segundo mês usar sempre de noite. E tu não pode também, no segundo mês, não pode usar sutiã com aro, nem sutiã com bojo. Tem que ser aquele sutiã sem essas coisinhas. Tudo para não marcar a prótese do silicone. Como é que foi a minha cirurgia? O pós-operatório no dia foi tranquilo, né? Porque eu tava bem boiada, né? Mas depois foi bem complicado. Eu não sei se foi por conta do lúpus, que o nosso organismo é mais inflamado, mas eu senti muita dor. Nos primeiros dias, assim, eu me arrependi muito. Eu tava me sentindo muito mal. E uma coisa bem complicada é que você tem que depender completamente de outra pessoa para tomar banho, para fazer tudo, para se trocar. Então isso pra mim foi um pouco chato. Mas fui me adaptando depois. E outra coisa que aconteceu muito foi uma queda gigantesca no meu cabelo. O lúpus não reativou nem nada, o lúpus estava adormecido, então eu acredito que seja pela anestesia ou por alguma medicação que eu tive que tomar de remédio para dor ou sei lá, um antibiótico. Mas assim, meu cabelo caiu aos montes. Eu fiz dosagem de algumas vitaminas e elas estavam normais, então foi alguma coisa disso, acredito que tenha sido da anestesia. E tive que tomar alguns remédios para parar a queda do cabelo. Ela parou, tá bem boa agora e agora começou a crescer, mas teve uma queda bem grande, assim, de cabelo, tá até começando a espetar, porque tá crescendo o cabelo. Mas no geral, depois disso não foi nada muito complicado não, mas na primeira semana foi terrível, né? O pessoal sempre me pede quem são as minhas médicas, eu vou deixar também o nome e o telefone delas aí embaixo. A minha reumatologista, ela atende em Passo Fundo, Rio Grande do Sul,
E a minha cirurgiã também atende em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. As duas são amigas, então pra mim foi bem tranquilo. Eu conheço as duas já há algum tempo e pra mim foi bem tranquilo, assim, né? Eu não estava em atividade da doença. Eu fiz os meus exames de lúpus antes de fazer a cirurgia, já estava marcada, e um dos meus exames ele deu reagente, como se eu tivesse em atividade da doença. Naquela semana que eu fiz, eu tive um estresse muito grande na minha vida, uma coisa bem chata aconteceu comigo, e eu acho que tenha sido por conta disso que ele positivou. Eu repeti o exame depois de uma semana, ele deu normal, então ela me liberou para fazer a cirurgia. Tem algumas mulheres que infelizmente não vão poder fazer, tá, gente? É bem relativo, às vezes depende do tipo de lúpus que a pessoa tem, se é um lúpus mais agressivo, infelizmente, né, não tem o que fazer. O meu realmente é um lúpus bem mais tranquilo, o que já me deu mais dor, né? Eu nunca tive outro tipo de problema desde a época que eu descobri. E ele é bem tranquilo, eu sempre cuido muito, né, da minha alimentação, faço os exames, né, não tomo sol, tento não me estressar, então eu faço de tudo para não ter nenhuma atividade da doença. E realmente a cirurgia não positivou nem nada. Mas, como eu já falei, tem que ter o aval da reumatologista, tem que ter aval, né, do cirurgião, então é interessante vocês conversarem, né? Mas não é uma contraindicação, mas não é para todo mundo, infelizmente, tá? Eu espero ter ajudado vocês nas dúvidas e espero que vocês tenham um 2018 super legal, super tranquilo, que o nosso lúpus se mantenha tranquilo e calmo, e quem tá em atividade da doença que seja rápido, que de uma vez vocês já melhorem, tá bom? Um beijão da doutora e até mais!